Boa noite, meu nome é Nádia Celina Costa Vieira, sou discente do curso de Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Maranhão. Bom, o tema da nossa aula de hoje é trovadorismo, a primeira manifestação literária que ocorreu na Idade Média. Vamos entender agora um pouco sobre o trovadorismo. Observem. O trovadorismo. Vamos falar agora sobre um pouco do contexto histórico do trovadorismo. A Idade Média teria se iniciado no século V e terminado no século XV. E foi dividida em dois períodos menores, que foi a Alta Idade Média do século V ao X e a Baixa Idade Média do século XI ao século XV. E foi denominada como Idade das Trevas, do século V ao século X. Mas por que Idade das Trevas? Porque nesse período, a dominação religiosa teria impedido o desenvolvimento da razão, criando uma era de atraso e primitivismo. Ou seja, para os iluminados do Renascimento, a Idade Média era o tempo da escuridão, das sombras. Por isso que foi denominada como Idade das Trevas, por conta desses pensamentos dessa época. Podemos perceber que na Baixa Idade Média, já no século XI ao século XV, teve mudanças que começam as aberturas de novas escolas do continente, que por volta de 1200 são fundadas as primeiras universidades em Coimbra, em Paris. Enfim, teve um grande desenvolvimento intelectual e grandes evoluções tecnológicas nesse período. A ampliação das culturas e fronteiras agrícolas também. Isso tudo aqui, caracterizou a Baixa Idade Média. Vamos entender agora a sociedade feudal. O que era essa sociedade feudal? Vocês podem estar observando que era uma espécie de pirâmide. Só que bem no topo da pirâmide ficava o rei e bem embaixo da pirâmide ficavam os camponeses, ou seja, era uma subdivisão. O padre, o cavaleiro e o camponês são as três figuras que exprimem o essencial da Idade Média em termos de organização social. Estas ordens equivalem a três unidades distintas: os que rezam, os que combatem e os que trabalham. Vocês podem estar observando, tem o rei, a figura principal, os que rezam, que são os padres, que ficam bem em segundo, no topo da pirâmide, tem os que combatem, ou seja, os cavaleiros, e por último, os que trabalham, que são os camponeses. Então, durante esse período do trovadorismo, do contexto histórico, podemos perceber que a sociedade era dividida dessa maneira. O clero, que era formado pelos sacerdotes e que era a camada mais importante da sociedade na época. Mas por que o clero tinha esse status? Observem só a pergunta. Porque acreditava-se que tinha o poder de se comunicar com Deus. Ou seja, tudo era voltado para o clero. O clero era a figura principal do trovadorismo. Ou seja, daquela pirâmide lá do slide anterior. Os guerreiros, que foram os que combatem, que eram os nobres, os aristocratas, os proprietários de terras que combatiam os árabes. Entre eles era comum a vassalagem que se refletiu nas cantigas trovadorescas. Essas cantigas trovadorescas vamos estudar mais na frente. Vamos tentar entender um pouco mais sobre esse contexto histórico do trovadorismo, o que se passava nessa época. Os trabalhadores, o último item da pirâmide desse contexto histórico, que eram os responsáveis pelo cultivo da terra, os servos, submetiam-se à exploração de seu senhor em troca de proteção em tempos difíceis. Ou seja, se eles não trabalhassem para os donos de terra, que eram senhores feudais, eles eram totalmente maltratados por isso. Então, eles tinham que fazer por merecer, por estar ali. E o pensamento medieval. O que era esse pensamento medieval da época? Foi a estrutura social que se manteve assim por muito tempo, afinal se configurava por atender os desejos de Deus. É o que vamos falar agora
sobre o pensamento da época, que era o teocentrismo. Podemos definir teo como Deus, centrismo, centro do universo. Então, teocentrismo é Deus como centro do universo. Esse era o pensamento da igreja, ou seja, tudo era voltado para Deus. A igreja era responsável pela vida cultural e religiosa e, portanto, controlava os valores morais, éticos e artísticos, evitando influência de culturas pagãs, grega e latina, sobre o povo ignorante. Toda e qualquer manifestação artística era voltada para o louvor a Deus. Teocentrismo. Então, no trovadorismo, o pensamento que predominou na época era o teocentrismo, ou seja, tudo voltado para Deus. E tinha as manifestações do povo, as primeiras produções artísticas ligadas à literatura vindas do povo, ou seja, as cantigas. Foi aí que surgiu, foi aí que foi o marco inicial da nossa literatura. Foi o trovadorismo. Por quê? Porque a partir desse momento que foram surgindo as primeiras produções artísticas. E essas primeiras produções artísticas foram as cantigas, que tinham a mudança de língua, que é a utilização do galego-português em vez do latim, e a mudança de assunto, que é a liturgia católica para o cotidiano das pessoas. Isso a gente já falou aqui um pouco mais sobre o trovadorismo, estamos falando do trovadorismo em Portugal. As primeiras cantigas trovadorescas escritas lusitanas datam no final do século XII, são escritas em galego-português, ou seja, substituir o latim pelo galego-português. A cantiga considerada o marco inicial da literatura portuguesa é a Cantiga de Ribeirinha, da Ribeirinha, também chamada de Cantiga de Guarvaia, composta por Paio Soares de Taveiros, em 1189 ou 1198. Então, o marco inicial do trovadorismo das cantigas, quem criou foi o Paio Soares de Taveiros, em galego-português. Vocês podem estar observando aqui a Cantiga da Ribeirinha. É um pouco difícil de entender, mas a gente entende. Ou seja, a principal cantiga que se dá no trovadorismo é essa, a Cantiga da Ribeirinha. A organização das cantigas se deu a partir de dois momentos, que são as cantigas líricas, que se tratam de amor e de amigo, e as cantigas satíricas, que são as de escárnio, e as cantigas de maldizer. Mas o que são essas cantigas líricas? As cantigas líricas são voltadas mais para pensamentos amorosos, de paixões, de aventuras, enfim. Isso, assim, um amor à donzela, a busca de honra. Vocês podem estar observando aqui a imagem, podem estar observando um pedaço, um trecho de uma cantiga. A cantiga lírica, vamos entender um pouco. São as de amigo. O eu lírico, ele é feminino. A indireta fala com confidente. Tem a presença de refrão, paralelismo e de lexaplém. Tem o assunto, que é o lamento da moça, cujo amado está longe, a saudade, a dúvida. O ambiente rural, a linguagem discreta e recatada. Então, tudo isso aqui são características das cantigas líricas de amigo. O eu lírico, ele sempre vai ser feminino. E o assunto sempre vai ser a pessoa amada, a saudade, a dúvida, enfim. E a de amor, as características são essas. Vem ser um eu lírico diferente. Ao invés de ser feminino, vem ser um eu lírico masculino. Vem ser de forma direta. Observe a diferença. De amigo é indireta e de amor é direta. Ou seja, conversa com a amada. A ausência de paralelismo e de lexaplém. O assunto é o sofrimento por amor. O amor não correspondido. E o ambiente de corte, a linguagem usada e... enfim, é isso. Conquistadora. Bora lá, continuando.
O que é paralelismo que foi citada aqui na característica das cantigas líricas? O que vem ser o paralelismo? Vem ser a repetição do verso final de cada estrofe, que é o refrão, e o paralelismo é a repetição de quase total de um verso. A alteração ocorre no final do verso repetido. Enfim, é isso. E as cantigas satíricas, que são verdadeiros documentos da vida social, principalmente da corte, fazem ecoar reações públicas a certos fatos políticos, revelam detalhes da vida íntima da aristocracia dos trovadores e dos jograis, trazendo até nós os mexericos e os vínculos ocultos da fidalguia medieval portuguesa. Ou seja, diferentemente das cantigas líricas, as satíricas já são cantigas voltadas a um público totalmente diferente, ou seja, são cantigas voltadas ao ódio, ao revolta por alguma coisa. Aí vocês podem estar observando aqui, são muitas informações. Outra coisa importante, os artistas da época medieval eram os trovadores, os poetas cultos que compunham a letra e a música das canções, os menestréis, os músicos, os poetas, os sedentários, pois viviam na casa de um fidalgo, os jograis, que eram os cantores, e os segreis, os trovadores profissionais. Aí vocês podem estar observando aqui algumas cantigas. E as características das cantigas satíricas: de escárnio, indiretas, ambíguas, uso de ironia leve, intenção de brincadeira. E de maldizer, a mesma coisa, gente. Podem observar, indiretas e diretas. E as de maldizer, diretas, sem equívocos, ofensivas, uso de palavrões e xingamentos, intenções difamatórias. Ou seja, as cantigas satíricas é voltada para isso, ao ódio, a ofensa, enfim, a ironia, ao contrário das cantigas líricas, que é voltada ao amor. Aqui tem uma cantiga de escárnio, vocês podem estar observando, uma de maldizer. Isso. Estou observando algumas cantigas, alguns trechos. Então é isso, gente. Esse foi o tema da nossa aula de hoje, sobre o contexto histórico do trovadorismo, sobre essa escola literária que deu o marco inicial da nossa literatura. E eu agradeço, muito obrigada pela atenção de todos e que vocês possam aproveitar o máximo possível das informações que foi lhes dada. Boa noite.